Vai, Caravina, o Calil quer respostas, Caravina. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Bela. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu até achei, Calil, que já era uma notícia antiga, porque eu já estou sabendo há uma semana que o Gaciba tinha ido para lá. As informações que eu tenho que a parte que ele vai fazer lá de trabalho é de orientação aos jogadores e também de pressão à CBF, a comissão de arbitragem, por questão de já ter esse relacionamento igual você citou. Tem até a questão das notas que oficiais, é ele que vai fazer a partir de agora, ele que vai participar dessas questões de reclamação de arbitragem. Vai ser tudo, esse vai ser o trabalho. Ou seja, os clubes agora estão se profissionalizando a nota oficial contra a arbitragem, que é um absurdo. É até ruim um ex-presidente de comissão de arbitragem da CBF ter esse vínculo com clubes. Eu acho que não poderia ter, acho que é uma regulamentação que a CBF poderia fazer. Não sei até que ponto que deveria acontecer, mas eu acho ruim. Acho que cria um sistema ruim. O Gaciba, que a gente, pelo que eu tenho de informações, é uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou super bem, e todas as pessoas falam muito bem dele, nada contra a pessoa Gaciba, mas ele é um ex-presidente da CBF, devia se dar o respeito também. Em relação ao Santos, Calil, eu acho que depois que eu saí daqui do jogo, a hora que eu fui do programa ontem, e eu fui assistir o jogo, de tantas reclamações assim do VAR por parte do Calil, eu falei assim, nossa, tomara que não aconteça nada. Aí cada gol anulado eu falava, meu Deus, amanhã o Calil vai estar daquele jeito. Eu pensava todas as horas, mas infelizmente foi erros de dentro de campo, Calil. Não deveria acontecer. Se o árbitro tivesse qualidade suficiente, ele deveria anular em campo, porque a gente viu que estava impedido e gol impedido não deve ser validado. Mas o cara demorar 4 minutos, 5 minutos para validar ou anular um gol é muita coisa. E outra, são 15 gols durante o ano, né? Só 10 do Gabigol. E ontem, Caravina, o gol anulado, aquele que o Neymar faz o cartoloso, corta a luz. Golaço, inclusive. Tudo bem, mas aquele lá, o Gabigol estava dentro da área e o adversário estava fora. Ali não ficou dúvida do impedimento. Agora, o segundo gol ficou uma dúvida bem grande, porque eles traçaram as linhas e ficou o ombro do Gabigol contra o pé aquelas coisas que a gente está acostumado a ver aí, né? É porque a gente não sabe, Caravina, o que se aplica depois da Copa do Mundo. A Sul-Americana aplica uma coisa, a CBF aplica outra. Afinal de contas, o que vale? É o ombro, é o pé, é o pescoço, é a bunda? A primeira impressão que eu também tive na hora do lance ali, na hora que mostrou a primeira imagem, para mim era gol legal. Aí eles trouxeram a imagem contrária lá, a imagem do outro lado do campo, que até citei ontem, que é essa imagem que eles definem em posição. Em relação ao impedimento, todas as partes que podem fazer o gol, a última parte que estiver mais próxima da linha de fundo é onde é traçado. Até tem um pouco de... na hora que muda a imagem, eu até achei mais impedido, mas a primeira imagem nos engana, tem a questão da paralaxe também, que é muito citado. Mas eu tendo a não discutir linhas, porque eu prefiro confiar na ferramenta, apesar que a Conmebol já está na hora também de implementar o semiautomático. A gente está tendo no Brasil, não custa nada para a Conmebol, o tanto de dinheiro que eles faturam, deveria investir nessa questão também, que aceleraria o ritmo ali. 4 minutos é inadmissível. E a arbitragem peruana ontem, o VAR peruano. Fala, Belo. Eu não sei se o Caravina tem essa estatística, se não tiver, não tem problema, mas o Calil falou de 15 gols anulados, muita coisa. O Lucas, né, Lucas Barros. Lucas tem time com mais gol anulado que isso? Publicou ontem isso. Não tenho não, Belo. Essa informação eu não tenho não, Belo. Porque 15 é muita coisa, muita coisa, mas foi isso mesmo. O Lucas Barros, que é um excelente profissional do fora do normal. Fora do normal. Em 2004, eu lembro que só o David foi atacante do Santos, começou no eu lembro dessa. 11 gols anulados. Todo gol dele era anulado. E não tinha VAR na época. O Gabigol, são 15, eu vou pegar aqui o material que o Lucas Barros postou. O Gabigol teve 10 gols anulados contra o Novo Horizontino por impedimento, contra o Corinthians por impedimento, contra o Noroeste porque o Rony estaria impedido, contra o Internacional por impedimento, contra o Atlético Mineiro por toque de mão, contra o Coritiba por impedimento, contra a Universidade da Venezuela por impedimento, contra o Remo, que a bola saiu no escanteio, e ontem 2 gols por impedimento. E ainda tem mais 5 gols anulados de outros jogadores do Santos. É uma estatística preocupante para mim, porque... Eu acho mais ruim, Calil. Eu acho mais ruim quando acontece com a precisão do VAR. Aí eu acho que é incômodo mesmo. Sempre o VAR tá entrando ali, igual aconteceu ontem. Os 2 gols têm que ser anulados pelo VAR. E ainda teve a demora para confirmar o gol do Ilharão, que também não tinha nada acontecendo, só teve a briga depois.
mas eu acho que o que mais incomoda é essa questão do VAR estar anulando gols, isso é ruim. O do Ilharão, Caravina, eu vou falar pra você, eu tava no campo. Assim que ele finalizou, depois do escanteio do Neymar, defendeu, o Bandeira correu pro meio, o árbitro deu. O árbitro tava dentro da área e deu o gol. E aí esperou a confirmação do VAR. Então todo o gol, e aí ele paralisou, ele deu o gol com a bola em movimento. A bola não tinha saído para ele confirmar o gol, se o VAR confirmou ou não. Ele deu por conta própria, por exemplo. Se ali, de repente, a bola não entra, aí o VAR interfere, o que seria feito se ele também impediu um novo ataque do Santos? Que o Santos estava com a posse de bola, Caravina. Bola ao chão para o goleiro. Dentro da área, quando o jogo é paralisado, a bola ao chão sempre para o goleiro, independente de quem está com a bola. Ou seja, ele foi muito convicto nessa, né? Ele foi convicto até porque entrou bastante. O posicionamento do Bandeira na linha de fundo ali, principalmente que era um escanteio, ele já fica atento a essa questão. E como a bola entra uma certa quantidade que é perceptível ao olho nu, ele consegue correr, aí o árbitro aponta, não precisa do VAR nessa questão. O VAR só vai confirmar, vai mostrar uma imagem. A gente vai falar também do jogo do Corinthians. No jogo do Corinthians tem um ângulo da questão da mão do Ranieri, que o pessoal fica procurando um ângulo e a gente vê que não tem ângulo nenhum. Então, se não tem ângulo nenhum, segue o jogo, vamos demorar menos. É isso que a gente quer cobrar. Na Copa do Mundo a gente viu os árbitros acelerando o jogo e a gente quer isso na Conmebol também, que tá difícil. E até no jogo do Corinthians essa questão do Ranieri foi rápido, né? A meu ver, quando viram que não sabia se era dentro ou fora da área. Agora, no primeiro lance polêmico, que foi aquele possível pênalti da mão do Gabriel Paulista, a gente estava trabalhando no jogo, Caravina, e o VAR chamou achando que foi pênalti. O árbitro não tinha dado pênalti. E o que eu falei? Esse é o tipo de lance, se o cara dá se quiser, e não dá se não quiser, porque é totalmente interpretativo. A bola bate na mão do Gabriel Paulista, ele está caindo, e o VAR achou que foi, senão não teria chamado. E o árbitro tinha certeza que não foi. É isso mesmo? O Caravina, deixa eu só complementar um negócio, uma impressão que eu tive, não sei se você teve e o Caravina também. Eu achei que o juiz estava bem na condução do jogo até esse lance. Porque a partir desse lance, acho que ele perdeu o controle, porque todos os jogadores do Rosário começaram a fazer rodinha em cima dele, os do Corinthians também, porque ele ligou um sinal de alerta. Ligou um sinal de... o VAR e o árbitro de campo, eles não estão na mesma sintonia. Você viu que o árbitro foi na cabine, mas e ele está gesticulando. Teve. Mas você viu que ele gesticula, ele tem que explicar para o VAR o motivo dele não achar, porque o VAR achou. Então, eu achei que a partir dali ele perdeu um pouco o controle do jogo, viu, Caravina? Eu não senti que ele teve controle no jogo ontem, o jogo inteiro. As equipes não queriam jogar, eu acho que nem culpa dele. As equipes queriam ter aquele jogo ali, ele apenas permitiu que para ele era menos problema. Em relação ao VAR ter chamado para a questão da mão, sempre que o VAR discordar da marcação, ele tem uma certeza ali, ele vai recomendar a revisão. Então, para ele, era pênalti. Só que para mim ele ter essa interpretação é um absurdo. É um absurdo, porque ali todas as recomendações são de mão de apoio. Mesmo que o braço não esteja tocando o solo, esteja em direção ao solo rente ao corpo, é para ser considerado mão de apoio. E Caravina, também não teve um toque no corpo do jogador do Corinthians antes de tocar na mão? Isso também não é uma questão que não tem que marcar pênalti no lance desse, porque parece que a bola bate nas costas antes de bater na mão dele. Sim, e a gente está tendo um pequeno equívoco, até algumas pessoas que são especialistas em arbitragem estão falando sobre isso, que o toque no corpo, não é que o toque retira a penalidade, ele vai retirar quando a mudança é drástica. Por exemplo, ali estava indo para o meio da área. Se continuava para dentro da área, o toque é indiferente. Então, ali no caso, o toque é indiferente. A gente teve o pênalti pro Cruzeiro, pro Mirassol contra o Cruzeiro, que toca no corpo e a bola seguiria no mesmo caminho. O braço estava aberto, não poderia, então o pênalti deveria ser marcado. Ali no do Corinthians, não. Tem o toque, a bola seguiria, então a gente avalia se a mão foi faltosa ou não. E ali, para mim, a mão totalmente de apoio, próximo ao corpo, estava até mais junto que normalmente fica num braço do Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo, o braço estava muito mais aberto e foi considerado apoio. Eu achei uma recomendação ruim. Eu acho que pela demora que teve o VAR para chamar, eu acho que eles ficaram numa discussão dentro da cabine e falaram, vamos chamar para tirar a dúvida, e aí facilita até para o árbitro discordar com o VAR. Agora, só mais uma coisa, Caravina, eu não sei se você assistiu, o Botafogo perdeu de 6-1, né? Não tem o que falar, tomou de 6-1. Um dos gols do Cienciano foi marcado com a mão. E valeu. O que é um absurdo, né, Calil? Um absurdo.
Tem a imagem... O cara não é que bateu, não. O cara... A mão foi o último toque antes do gol. O gol foi marcado com a mão. E valeu. Então, quando a gente fala aqui que um time tem 15 gols anulados, né? E outros não tem. O que eu quero chamar a atenção é para a ruindade da arbitragem e para a ineficiência do VAR. Porque foi claro ontem que o jogador do Cienciano, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro gol, ele fez o gol com a mão, utilizando o braço. Foi o segundo gol, Calil. E valeu o gol, Caravina. É um absurdo, é umas coisas que a gente vê. Porque assim, o VAR, ele não precisaria nem chamar o árbitro quando é um gol de mão. É um lance factual. Ele tá vendo o contato com o braço e ele só avisa, ó, teve o gol com a mão, você anula o gol, não precisa nem revisar. Ele ficou em dúvida e ele traz o árbitro. O árbitro, às vezes, tá no nervosismo do jogo, talvez não consiga interpretar da melhor forma ali. Mas a gente vê um movimento adicional. A bola toca no corpo e depois toca no braço e entra no gol. Ali é igual eu falei, factual. A regra fala, é gol para ser anulado. O Botafogo acho que não reclamou tanto por conta da goleada, nem os torcedores, mas foi o segundo gol. Para mim, é um dos absurdos que aconteceu nessa Sul-Americana. Sul-Americana que tende a ter a arbitragem mais fraca, principalmente que eles vão colocando os árbitros mais fracos nessa fase. A partir da próxima fase, acredito que vão ser os melhores. Acho que o melhor árbitro que teve até agora foi o Vilmar Rodan, de histórico. Não que seja o melhor árbitro, mas de histórico é o Vilmar Rodan. Mas é a arbitragem bem fraquinha na Sul-Americana. O Caravina, no jogo do Corinthians, ainda teve a questão do racismo contra o Hugo Souza e o protocolo foi acionado, né? Inclusive o árbitro fez o sinal com a mão, o Hugo Souza foi conversar com ele, falou que não paravam de falar, que continuavam falando atrás dele. Você acha que fizeram tudo que podiam fazer ou poderiam fazer mais? Eu achei uma situação triste pelo Hugo Souza, por questão do racismo, é um absurdo e tudo mais, mas você vê que o Hugo Souza ele não queria paralisar o jogo, ele queria que o árbitro só orientasse ali para não acontecer mais. Eu acho ruim quando a pessoa que está sofrendo um racismo, ela tem que se sentir culpada por estar sofrendo um racismo. Eu fiquei muito indignado em relação a isso, e eu vi do árbitro, não sei se ele não estava entendendo a língua, não sei se o Hugo Souza conseguiu falar o espanhol com o árbitro, e ele estava tentando acelerar o Hugo Souza para falar logo. E até o gestual que ele faz é acima da cabeça, o gestual tem que ser no peito. E eu não sei se coibiu, eu não viu o Hugo Souza, a fala do Hugo Souza depois do jogo, porque se não coibiu o Hugo Souza relatar novamente, aí tem que paralisar, fica um tempo paralisado até identificar quem está falando. Mas ali até onde o Hugo Souza pediu foi tudo feito corretamente, mas eu fiquei com essa impressão ruim de que o Hugo Souza se sentiu culpado por denunciar as pessoas que estavam ofendendo, o que já se tornou, infelizmente, comum na Argentina. Isso é colocado na súmula depois, para punir o clube? É relatado em súmula, é obrigação do árbitro em súmula. A súmula da Conmebol não é divulgada pra gente, igual E quem julga isso? Quem julga isso? Como que a Conmebol pune isso? Hein, Caravina? Tem um STJD deles lá. Funciona. Eles são mais rigorosos que aqui no Brasil. A gente já viu o Boca Juniors sendo eliminado aquela vez da bomba de gás aquela vez. Eles são bem rigorosos em relação a algumas punições. Mas não com racismo, também, né, Caravina? Mas não com racismo, né? Infelizmente, parece que o racismo para eles não é tão grave igual deveria ser. A partir do momento que o presidente fala que o Brasil fora da Libertadores é o Tarzan sem a chita, né, citando o Brasil como chita, a partir do momento que ele fala em todo o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana que vai ser mais rígido, aí cada novo caso de racismo, o que você vê como solução? Colocar jogador intercalado no meio do campo antes do jogo em 1 minuto de protesto e uma placa de publicidade basta de racismo. Ninguém aguenta mais isso, gente. Não, e o que aconteceu ontem, que o Caravina levanta a possibilidade do árbitro não ter entendido o que o Hugo Souza falou, na minha opinião, foi uma atitude de leniência do árbitro. O árbitro não quis fazer nada mesmo, porque eles não fazem nada. Eu sempre dou o exemplo do que aconteceu na Arena do Corinthians. Há uns 2 anos atrás, o Corinthians jogou com o Boca e um torcedor do Boca veio aqui e imitou macaco na Arena do Corinthians. Foi preso merecidamente. Aí levaram o cara para o distrito. Ele ficou de noite no distrito, chegou de manhã, foi um advogado lá, soltou o cara e ele voltou para a Argentina. Quando ele atravessou a fronteira, ele imitou o macaco de novo. Então isso significa que o cara está zombando, né, das autoridades
do país, das autoridades esportivas, ninguém respeita nada. Até era a nossa enquete hoje, né? O Barolo, o Fará... É a nossa enquete. Eu acho que tem que ter punição ao clube. Se Agora, o clube não for excluído da competição, Barolo, não vai... Mas legislação para isso tem, né, mas o problema é que para os argentinos isso não é problema. Pode paralisar o jogo e pode dar até WO pro time, não pode? Não tem na legislação isso? E o último caso, Belo, pode ser o WO. Ele vai paralisar o jogo todas as vezes. Ele vai informar o delegado, igual ele fez ontem. Se o Hugo reclamar novamente, ele vai paralisar o jogo. Vai pedir para o estádio parar ali e vai fazer uma pausa mais longa. E aí, se não parar, aí começa a questão de pode até dar eliminação da equipe ali, da derrota para a equipe. O que é ruim, tá tão vergonhoso essa questão de racismo, que os clubes estão fazendo nota para os torcedores não serem racistas aqui no Brasil. Lá, tudo bem ser racista. Aqui não. Aqui vamos parar de ser racista. A torcida do Corinthians foi vítima de novo. Os caras fizeram um gesto de novo para a torcida do Corinthians. E outra coisa... Nada, é o que o Kaique falou. Isso é crime. E ninguém é preso. Semana que vem vai ter um bannerzão, não ao racismo. Não acontece absolutamente nada. Isso é interessante. Exclui um time desses aí, de duas competições. A legislação tem, é só fazer. Exatamente. O árbitro ontem era uruguaio, tá? Só pra deixar claro. E aí o árbitro também é punido quando não é rigoroso com relação a isso, ou Caravina? Era o Andrés Mastonte, que é uruguaio, ele já tem um pouquinho de experiência em Libertadores. Ele não chega a ser punido, ele chega a ser punido se não fizer nada. Ali ele fez o protocolo correto, ele ouviu o jogador, fez o sinal, informou o delegado, e aí, em tese, acabou o racismo ali, aí vai para a súmula. Ele tem que relatar e aí vai a punição. Se eu não me engano, já tem uma multa pré-estabelecida para esses casos e fica só na multa e no discursinho bonito da Conmebol. É claro, o cara comete o crime sendo racista. E quem paga a multa é o clube. E você acha realmente, Fará, que depois da reclamação do Hugo eles pararam de gritar? Acho que não. Ou foi o juiz que ficou surdo, de repente. Não houve mais nada depois. Não, e o Hugo também não vai falar de novo. Ele sabe que não resolve. Senão ele desconcentra do jogo. O cara tá ali sendo xingado, ele olha pra cima, os caras estão fazendo o mesmo gesto pra torcida, ele vai falar, vou ficar brigando até quando aqui? Não vai adiantar nada. Lembra, Calil, se eu não me engano, em 2014, quando o Aranha sofreu isso, o goleiro Aranha pelo Santos no Grêmio? Foi a única vez que houve a punição desportiva, né? Exatamente. O Grêmio foi Mas foi muito fácil que dessem essa punição também, né? Porque o jogo da ida ele já era muito difícil do Grêmio reverter. O Santos então ganhou, ficou fácil para a CBF expulsar o Grêmio da competição. Com o Kaique, porque o Santos ganhou do Grêmio de 2-0 lá na Arena do Grêmio, e aí entre um jogo e outro houve o julgamento, e aí o Grêmio foi banido da Copa do Brasil, porque houve aquela até imagem de uma moça. Então, mas isso que eu ia falar, Calil, se não fosse a imagem, eu acho que mesmo com o resultado não ia acontecer nada. Se não fosse aquela imagem que não tem como negar, né? De alguns torcedores xingando o Aranha, e realmente aquilo lá pegou muito mal, e o Grêmio acabou sendo excluído. Mas eu nesse ponto eu concordo com o Kaique. Eu acho que se o Grêmio tivesse vencido ou tivesse sido 0-0, eles não iam excluir. É que ali o Grêmio já estava praticamente excluído. E foi a única vez que aconteceu. Tem que acontecer mais vezes. Se você exclui um time argentino, eu estou falando argentino, nada contra os argentinos. Pode ser paraguaio, mas boliviano. É porque tem acontecido reiteradamente esses casos com argentinos. Eu acabei de citar o exemplo do Boca, teve problema já com outros clubes brasileiros, não, com São Paulo. Aconteceu já com São Paulo. Tem no Brasil também, uma torcedora do Corinthians, outro dia gritou pro Carlos Miguel. Então, isso aí... Então tem dentro do Brasil também. Tem que ser punido de uma forma esportiva, é a minha opinião. É que parece que na Conmebol só o Brasil está preocupado com isso, né? Os outros países não estão preocupados com essa questão. E aí parece que não... Não, e desde aquela vez, Caravina, não sei se vocês se lembram também, acho que o primeiro caso foi com o Tinga, lá no Peru, um jogo do Cruzeiro, quando o Tinga jogava pelo Cruzeiro, que ele foi humilhado lá no Peru. E não aconteceu nada. Lembra do grafite também, Calil? Do grafite foi antes, mas no grafite foi jogador com jogador. Jogador com jogador, né? Foi o De Sábato, mas o De Sábato aquela vez foi preso e ficou uma semana preso. Tudo bem, não que isso resolva o problema, mas pelo menos houve uma atitude. Agora, desse caso do Tinga, não aconteceu nada, ontem não vai acontecer nada, e a gente vai, infelizmente... Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais e também não vai acontecer nada, é isso. No nosso chat aqui, o Silva coloca aqui, tem que chamar esses caras de racistas sempre que tocarem a bola. Mas aí a punição é para quem está se defendendo, né? Geralmente é assim. Caravina, grande abraço e excelente final de semana, Caravina.
Fará, um abraço para vocês, prazer estar aqui com vocês novamente. Calil, minha referência. Belo, Kaique, Barolo. Tô final de semana bem ligado aí, que Brasileirão promete aí.